Olá, sou Verônica Dunker, faço coaching para adolescentes. Quem está chegando agora, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe, comente o assunto de hoje, que para mim é muito importante saber a sua opinião. Hoje nós vamos falar de um tema, para mim, importantíssimo quando a gente está falando de filhos, sejam eles crianças, adolescentes, enfim, mas nosso tema aqui é adolescência, então é direcionado a eles que nós vamos falar sobre comunicação familiar. Esse tema é muito importante, né? Então vamos falar sobre isso. Estamos falando sobre comunicação familiar, né? Entre pais e filhos, entre irmãos, entre avós e netos, entre avós e filhos que são pais, né? Muitas vezes a gente acha que aquilo que a gente está expressando ou falando para mim é tão claro, é tão fácil de entender. Por que o outro não consegue me compreender ou entender aquilo que eu estou me expressando, né? Quando a gente fala de adolescência, quando a gente fala de um início de vida, né? E nessa fase onde existem muitos sentimentos, muitas incertezas, muitos não seis, fica difícil às vezes a gente colocar em palavras aquilo que a gente quer expressar, né? E os nossos pais ou avós, enfim, aquelas pessoas que cuidam da gente, que são os nossos responsáveis e que querem o nosso bem, elas querem atender, mas muitas vezes essa falta de comunicação, ou seja, aquilo que eu expresso e aquilo que o outro entende, fica difícil ou torna-se impossível, né? E aí, como é que a gente pode resolver essa questão ou tornar a comunicação mais fluida, né? Sendo que o adolescente não quer, muitas vezes, conversar determinados assuntos com os pais, ou porque tem vergonha, ou porque acha que os pais vão ser contra, ou vão colocar algo que seria errado, né? E os pais, muitas vezes, na ânsia de que os filhos sejam bem-sucedidos ou que tenham, né, um bom caminho na vida, acabam muitas vezes orientando os filhos de uma forma mais impulsiva ou uma forma mais conforme os seus valores e conforme o seu repertório de vida, sem tentar compreender o que o filho quer dizer ou como ele se sente, ou tentar se colocar no lugar do próprio filho adolescente, né? Eu sei porque eu sou mãe de 2 adolescentes e isso acontece muito na minha casa. E a gente acaba tendo um bom retorno, né? Que é justamente ouvi-los naquele momento de raiva, naquele momento de explosão, ou quando eles estão com algum problema, ouvi-los de forma sem julgar, ouvi-los de forma aberta, sem os nossos preconceitos, né? Todos temos preconceitos, são conceitos pré-concebidos do que a gente considera bom na vida. Só que para a gente ter realmente uma comunicação fluida e de confiança com os nossos filhos, a gente precisa deixar todos esses conceitos pré-adquiridos para ouvi-los da forma como eles pensam, da forma como eles sentem e da forma como eles precisam ser atendidos, né? Eu costumo dizer que não adianta a gente fazer algo que é bom pra gente achando que o outro também vai gostar, né? Quando eu era arquiteta, eu falava muitas vezes essa frase: não adianta eu escolher a cor da parede se quem vai usar a casa não sou eu, né? Quando a gente traz isso para o nosso relacionamento familiar, para qualquer um, na verdade, mas o familiar é aquele que precisa haver uma confiança íntegra, sem dúvidas, né? A gente precisa poder confiar nos nossos filhos e eles na gente. Então, para que isso aconteça, a gente precisa se colocar no lugar deles e entender qual é a necessidade deles, né? Qual é a cor da parede deles, né? Bom,
isso eu queria dizer por hoje. Esse tema é um tema bastante aberto, vamos ter outros vídeos falando sobre isso, mas curtam, comentem, postem o que vocês acham e até logo, até o próximo. Você vai cortar então esse pedaço? Pode continuar. Tá bom. Não sei se eu posso falar isso, posso? Realmente.